As figuras sombrias são muito frequentes em casos de paralisia do sono, como nesse em que uma senhora aparece e assusta um rapaz anônimo. Ele conta então: uma vez eu adormeci no sofá assistindo um programa de detetive. Eu acordei, sentei e estava completamente fora do meu corpo. Fiquei tentando voltar para o meu corpo e acordar, mas eu só fiquei dormindo. Levantei-me e olhei para fora da porta de trás de casa e estava completamente escuro. Fui para o lado oposto da sala e olhei para fora da janela e estava ensolarado. Então avistei uma velhinha sentada sobre uma árvore à beira do lago. Eu pensei que não ia voltar, ia morrer e a minha alma iria vagar por aí. Então, ele conta que a velhinha estava com uma aparência horripilante. E aí, o que você achou desse relato? Deixa seu comentário aí embaixo que eu quero saber. No caso a ser relatado a seguir, uma pessoa anônima descreveu um evento que parece ter saído diretamente de um roteiro de filme de terror japonês dos anos 2000. De acordo com o relato, uma menina estaria parada no canto do quarto da vítima, olhando-a, quando de repente, sem qualquer aviso, gritou e correu em direção a ela para lhe sufocar. A menina é uma figura comum descrita em eventos de paralisia do sono. Então, os japoneses descobriram e resolveram mostrar isso ao mundo, adicionando alguns movimentos desconjuntados, cabelos longos e pretos, e um gemido baixo e inapropriadamente adequado. Temos um verdadeiro material para pesadelos assustadores. E vamos para o próximo relato. Eu tive essa sensação pela primeira vez aos 9 anos. Acabei dormindo enquanto assistia televisão no meu quarto. Em meio ao sono, abri os meus olhos e vi vários vultos vindo em minha direção. Eu tentava gritar, mas ninguém me ouvia. Eu tentava me mexer e não conseguia. Isso durou alguns minutos, mas parecia uma eternidade. Vamos ao próximo relato. Comecei a passar por isso ainda na infância. Eu sentia alguém me observando e depois sentando ao meu lado no meu colchão. Não conseguia me mexer, ficava totalmente imóvel e sempre pensava que eu fosse morrer. Vamos ao próximo relato então. Tenho isso há 25 anos. A primeira vez aconteceu quando eu estava dormindo no banco de trás do carro durante uma viagem. Quando abri os olhos, ouvia tudo o que minha família conversava, mas não conseguia me mexer, apesar de tentar muito. Depois de um tempo, finalmente acordei. Após esse dia, passei a ter aquela sensação estranha com frequência. 2 anos depois, comecei a ver coisas horrendas, como monstros. E vamos para mais um relato então. Eu sentia que despertava, mas não conseguia mexer o meu corpo. Depois, senti um zumbido que ia crescendo em intensidade e ao mesmo tempo se distanciando. Ao mesmo tempo, sentia como se estivesse flutuando e saindo do meu corpo, e o via deitado na cama. Tinha vezes que parecia que eu ia parar de respirar. Ficava muito assustado sempre. Queria gritar, mas a única coisa que eu conseguia fazer era dar uns grunhidos muito altos que chamavam a atenção das pessoas, que finalmente me sacudiam e eu acordava de vez. E vamos para mais um relato. Eu tive uma vez, com uns 9, 10 anos. Eu acordei mais cedo que o habitual, com o barulho da minha mãe lavando o quintal. Com o quarto escuro, tentei levantar, mas não consegui. Quando olhei, tinha um ser deitado no meu peito, e eu não conseguia nem me levantar. Depois de um tempo, fui liberado e consegui levantar. Fui correndo, gritando mamãe. Nunca fui religioso, mas se fosse, definitivamente acharia se tratar de um demônio. Na minha cabeça, com aquela idade, o ser se assemelhava a uma cria de ET com vampiro. E vamos para o próximo relato. Esse relato é o irmão de uma menina que teve paralisia do sono. Minha irmã já teve algumas vezes. Uma das vezes eu estava dormindo em um colchão
no chão ao lado da cama dela e acordei com ela fazendo um barulho, como se estivesse tentando falar, mas alguém estivesse tampando a boca dela. Eu levantei e a acordei até que ela se acalmou e perguntou por que eu estava sentada na ponta da cama dela. Porém, eu não estava. Vamos para o próximo relato. Eu tenho com uma relativa frequência desde a adolescência, tipo 2 vezes ao mês, sempre quando estou dormindo de barriga para cima. E conscientemente eu sei que estou tendo uma paralisia, porque surge uma vibração na orelha acompanhada de um barulho de alta frequência. Se eu abro os olhos, vejo corpos. A vez mais sinistra foi quando tinha uma mulher com cortes de faca e a minha imaginação projetou ela flutuando em minha direção. Na primeira vez eu achei que fosse morrer. O quarto estava escuro, mas com alguma luminosidade vindo da fresta da porta. Tinha uma figura completamente preta de olhos amarelos, com o rosto a milímetros do meu. Aí a orelha começou a vibrar, e eu fechei os olhos até conseguir mover alguma coisa. Na hora, me veio o pensamento de ter sido envenenado. E vamos a mais um relato. Tive 2 vezes. Em ambas, eu estava deitado de barriga para cima. Senti uma pressão imensa sobre o meu corpo, como se a gravidade tivesse aumentado. Eu não conseguia me mexer e nem falar. Na primeira vez, eu senti uma iminência de morte. Tive certeza que ia morrer. Não foi um desespero ou medo de morrer, foi literalmente a certeza de que eu ia morrer naquele instante. A sensação ficou mais forte ainda quando percebi que tinha uma figura em pé ao lado da minha cama. Na época, meu pai havia acabado de falecer. Na segunda vez, eu havia me mudado também há poucos meses. Estava morando numa casa de 2º andar. A porta de entrada da casa dava para um hallzinho, aonde, à direita, ficava uma sala velha e vazia, e o apartamento onde vivia um senhor de idade, mas que faleceu antes de eu me mudar para lá. Também, nesse hall, há uma escada que sobe diretamente para onde era minha casa, desaguando em outro hallzinho que separava o meu quarto da minha sala, não a sala do andar de baixo, onde o velho vivia. Nessa segunda vez, eu tive paralisia do sono. Tive a impressão de que algo estava subindo as escadas e vindo para o meu quarto. Não alguém, mas algo. Nas 2 vezes, eu fiz um esforço descomunal para me mexer ou falar, e o máximo que eu consegui foi um bem baixinho na segunda vez. Minha esposa estava ao meu lado. É super sensitiva e falou que não sentiu nada, mas sempre teve receio da casa onde estávamos. Eu sou cético e não acredito nessas coisas, mas ainda assim aconteceram comigo. Vou morrer atribuindo isso à carga de estresse que eu estava passando em cada uma das ocasiões.